Olá, meu nome é Caleb e eu demorei demais a ler Ferrante. Oi, eu sou a Juliana e eu prometo que nunca mais eu confundo a Lenu e a Lila. Oi, eu sou Tatiane e eu acho que Ferrante devia lançar um livro novo por mês enquanto durar a pandemia. Oi, meu nome é Luana e finalmente eu li A Amiga Genial. E você está escutando? O nome... O nome? Ai, mas... Eu falei errado! Desculpa. Parabéns, Caleb. Muito Obrigado, bom. obrigado. Parece que a gente não faz isso faz tanto tempo, né? Você está escutando? O nome... Do livro... Depois dessa apresentação difícil aqui, cheia, né, de obstáculos, a gente começa mais um episódio. E agora a gente está com uma convidada mais que especial. Eu tô muito feliz hoje. Enfim, sim, nossa convidada especial hoje é a Tati. A gente vai pedir que ela se apresente. É a nossa quarta convidada o nome da leitora, né? Ela vai falar um pouquinho sobre a vida dela como leitora e de um livro que, como vocês podem ouvir lá no começo, a gente faz parte da Ferrante Fever aqui, todos. Então eu queria, Tati, por favor, quem ainda não te conhece, por favor, fale um pouquinho sobre você, quem é você, onde elas podem te encontrar nas redes para, enfim, te seguir. Oi, gente. Bom, primeiro eu quero agradecer muito, né, porque eu tô muito contente, assim, de participar do podcast. Eu não sou uma pessoa muito de podcast, né, eu tenho uma certa resistência à plataforma, mas quando saio o de vocês, eu assisto, ó, tá vendo como eu tenho resistência à plataforma? Eu vou logo, assim, tá entre os meus 5... Eu escuto 5 podcasts, o de vocês é um dos 5 favoritos, e então estou muito feliz. Eu sou Tatiane, né? Eu sou de Aracaju, moro aqui em Aracaju. Eu nasci aqui, mas eu cresci numa cidadezinha do sertão de Sergipe, chamada Nossa Senhora de Lourdes. Então, eu sou uma pessoa que vivo muito entre o mar e o sertão. Sou psicanalista e atualmente estou fazendo doutorado em literatura, estudando a tetralogia napolitana dessa autora que a gente vai falar, como a Ju adiantou, né? Que a gente está aqui nessa febre ferrante, todo mundo, ainda bem, estou muito contente que está todo mundo nessa febre, então estou muito contente de passar esse tempo falando dela com vocês. Mas antes da gente começar, então, a falar, né, sobre o livro em si, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua vida como leitora, né, com a sua relação com os livros, né, então a gente queria saber, assim, se você lembra como é que foram os seus primeiros contatos com o livro, se você veio de uma família de leitores, como é que era essa relação com a literatura na sua infância? Eu leio desde muito pequena, assim, minha mãe, quando a gente começa, né, nesse movimento de leitura, acho que todo mundo tem curiosidade de perguntar, né, como é que começou, porque a gente mesmo não lembra, mas a mãe, o pai devem ter alguma lembrança, mas minha mãe não ajuda muito, ela fala, você nasceu lendo, menina, você nasceu com um livro na mão. Então, eu tenho essa lembrança de que eu tô sempre, né, lendo, assim. Meu pai, ele é uma pessoa que lê muito, então eu tenho tive a casa muito cheia de livros, né? E tive uma coisa muito legal, assim, que ele sempre deixou a estante dele disponível para mim e para minha irmã. Eu tenho uma irmã 3 anos mais nova, né? E a gente usava muito, assim, os livros dele para brincar. Então, ele nunca foi uma pessoa que deixava os livros assim separados, não. A gente tem muito essa proximidade, a gente tinha essa proximidade com o objeto, o livro, né? E assim, criança brinca riscando, criança brinca rasgando. Então, é desse tipo de brincadeira que eu tô falando, né? De recortar e riscar as capas e pintar com batom, enfim, né? É esse tipo de proximidade com o objeto que eu acho que me ajudou muito e tem muita relação com a maneira como eu trato os livros hoje em dia. Não que eu saia arriscando, gente, não se assuste, eu não saio rasgando os livros, mas eu acho que eu tenho uma relação com o livro muito de não colocá-lo no lugar sagrado, né? E eu acho muito que vem daí.
E ele era uma pessoa que ele tinha muita proximidade com literatura brasileira, né? Então, a coleção de Machado de Assis, Graciliano Ramos, Jorge Amado, eu lembro muito desses livros na minha infância, mas assim, como toda criança, enfim, né, gosto que a maioria, comecei a ler com os gibis mesmo, Turma da Mônica. Eu lembro que era um ritual sagrado pra gente, assim, todo sábado a gente ia almoçar na casa da minha avó, e aí na saída a gente passava na banca de revista, ele comprava, né, meu pai ou minha mãe comprava os gibis pra gente da semana, e aí a gente passava, a ideia era passar a semana lendo, né, mas a gente lia no sábado mesmo, não aguentava, e aí passava o resto da semana relendo, assim. Então, eu tenho muito essa lembrança dessa proximidade com o objeto, muito nesse sentido da profanação e dos gibis, né? Alguns livros, assim, que eu me lembro, infantis, que foram muito importantes para mim, um deles é o Alice no País das Maravilhas. Eu lembro que eu tinha aquela edição com a capa amarela, né, que tinha aquelas ilustrações famosas, assim, que até hoje eu procuro essa edição para comprar e eu não consigo encontrar. E eu tenho uma lembrança também do Soldadinho de Chumbo, né, uma história que me marcou muito, que é uma história triste pra caramba. E tem uma coisa também que eu acho que faz parte também desse movimento de leitura na infância, é que eu venho de uma família, a família da minha mãe ela é muito católica mesmo, assim. Então, eu lia muito a Bíblia, assim, uma coisa bem inusitada, né, mas eu acho que fez parte, assim, da minha formação como leitora. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, né? Eu tenho feito aquela coleção do Frederico Lourenço, da Bíblia, e tenho revisitado esses textos, assim, como uma parte da minha formação como leitora, e muito nesse sentido, assim, né? Quando a gente não trata a coisa como palavra última, como palavra sagrada, né? Eu acho que tem umas histórias muito interessantes, como diz a Juliana, muitos bafões na Bíblia. Ô, Tati, ainda sobre isso do seu pai, dessa relação, tinha no episódio com a Denise, ela até comentou que tinha alguns que não podiam. Tinha essa distinção ou vocês vinham qualquer livro, qualquer coisa da estante, assim? Porque é meio engraçado isso que você falou. Eu fiquei pensando hoje, lógico, não sei se tem relação, mas normalmente tinha muito essa coisa da infância de você não poder riscar, não poder interagir com o livro, né? E até hoje tem gente que não gosta, tanto que, sei lá, que se risque, que não, enfim, não interaja mesmo com o livro, né? Do seu pai tinha alguma restrição ou não? Vocês tinham liberdade? Eu não lembro de nenhuma restrição dele, assim. Minha mãe, ela tinha problemas, assim, porque, enfim, gente, década de 80, 90, né? Vocês lembram como eram as capas dos livros dessa época. Então, ela via, sei lá, uma mulher deitada com sutiã na capa e ela achava, bom, esse livro não é apropriado para uma criança, daí ela escondia. Só que, assim, isso não funciona, né, com crianças, porque é justamente esse livro que a criança vai atrás. Então, era atrás desses que eu ia. Então, ela que fazia um pouco esse movimento de esconder algumas coisas, mas não funcionou, né, na live com a Dê, eu contei, né, que aconteceram as coisas engraçadas na minha vida, que eu li Nelson Rodrigues com 9 anos de idade. Eu ficava, o que está acontecendo aqui, né? Então, as coisas assim também. Eu estava lembrando esses dias também, porque meu pai, depois, enfim, ele teve uma fase que ele resolveu se desfazer dos livros todos dele, né? Agora ele voltou a comprar livro, mas ele queria ficar livre da biblioteca dele, queria ser um homem livre de livros. E aí ele doou muitas coisas para a biblioteca pública daqui, e ele disse, olha, o que você quiser, você pega, né? E foi quando eu peguei as coleções do Machado, eu peguei as coleções do Jorge Amado, enfim, algumas coleções que eu queria do Graciliano. E eu lembro que eu peguei o processo, e eu estava dando o processo do Kafka, né? Eu estava dando uma olhada aqui, gente, eu tentei ler esse livro quando era criança, mas obviamente eu não consegui, né? Então, o Nelson Rodrigues ainda rolou, mas o Kafka não foi para frente, não. Eu tive que esperar um pouquinho para conseguir ler.
mas ele não tinha restrição, não, assim, ele deixava mesmo. A gente tem uma brincadeira muito legal, que a gente brincava de caça ao livro, né? Que a gente colocava o nome de um livro na contracapa, assim, e aí jogava na estante, e aí a minha irmã tinha que pegar e catar esse livro que eu tinha colocado o nome da capa, e aí colocar um outro nome de livro na capa, e a gente ficava brincando disso, rodando a estante. Então, aquela primeira página dos livros dele são todas assim, né? Cheia de nomes de outros livros. Nossa, que imagem linda essa da troca, né? Assim, tipo, essa brincadeira, né? De trocar os livros. Agora uma pergunta, Tati. Cara, Nelson Rodrigues, você lembra o que você leu dele, assim, tipo... Porque, assim, é muito... Eu tenho só... eu lembro de ver, mais ou menos essa ideia também do Escondido, passava não sei se era no Fantástico, tipo... A Vida Como Ela É, alguma coisa assim. Era um negócio, assim, sei lá, pra Na mim, nossa novo. infância teve Engraçadinha também, né? Então, Foi assim, esse que eu li. Foi esse que eu li. porque, Foi do Engraçadinha. nossa, como Não, é que... é pavoroso, assim, é pavoroso pensar que a criança leu aquilo, sabe? Ainda bem que eu sobrevivi. Aí eu fico pensando, né? Bom, eu virei psicanalista, né? Vai que tem uma relação aí com esse encontro com o Nelson Rodrigues, porque é incesto, né? É trauma sexual ali no livro todo. Então, vai que a procura por Freud depois veio para tentar dar conta do Nelson Rodrigues e eu li com 9 anos. E na escola, Tati? Você lembra de ter lido na escola, as malfadadas leituras obrigatórias? Como é que funcionou isso para você? Eu lembro, assim, eu tô falando mais da infância, né? Mas aí teve depois essa fase da pré-adolescência, 11, 12 anos, que eu acho que foi quando o hábito se arraigou mais mesmo, justamente por causa da escola. Eu entrei numa escola que tinha uma sala de leitura, não era uma biblioteca, mas tinha muita coisa legal lá. E eu tinha uma matéria na segunda-feira, que eu lembro, era segunda-feira, o último horário, todo mundo querendo ir para casa, e tinha uma matéria chamada leitura. E a gente pegava um livro nessa sala e ficava lendo, esperando dar a hora de ir embora. E aí todo mundo morrendo de raiva, assim, querendo ir embora, e eu lá super empolgada, pegando a coleção Vagalume, porque eu lembro que aí foi quando eu comecei a ler a coleção Vagalume, né? E enfim, foi aquela descoberta, assim, que tem uma coisa maravilhosa. E aí eu lembro que nesse ano eu ganhei até depois, né? A Lenu acontece isso também, porque eu ganhei um prêmio também nesse ano na escola de maior leitora, né? Só que assim, não era uma coisa muito competitiva, porque eu era a única pessoa praticamente que tirava os livros da sala para ler. Então foi mais ou menos o que acontece com a Lenu e com a Lila na biblioteca lá do bairro depois. E enfim, aí foi muito importante. E aí depois eu entrei no colégio de aplicação, que eu não sei se aí em São Paulo tem colégio de aplicação. Tem? Que é aquele colégio que fica dentro da universidade, né? E aí pronto, né? Aí eu estava dentro do colégio, tinha a biblioteca da universidade, o próprio colégio tinha a biblioteca comunitária, e aí pronto, eu estava... Meu irmão estudou na escola de aplicação. E o meu sonho era estudar no colégio de aplicação, porque tinha a biblioteca mais legal de todas. Ele pegava aquelas coleções do Asterix, ele vinha de bolo, assim, de 10 quadrinhos do Asterix, assim, para casa, e ficava, sabe, 2 meses com os quadrinhos. Era muito legal. Então, tem assim, acho que deve ter menos e tá cada vez mais sucateado, mas tem sim, assim, é muito legal a ideia, né? É muito maravilhosa. E assim, aqui fica dentro do campus da UFES, da Federal. Então tem a biblioteca da UFES também, né? Que é a biblioteca central. Então foi quando eu comecei a ler poesia e Agatha Christie, enfim, eu mesclava muito essas leituras mais de suspense, romance, essas coisas, com outras coisas que eu estava descobrindo, né? Enfim, aí foi quando explodiu, assim, né? Que aí eu acho que
eu comecei a virar essa leitora voraz que a gente é hoje em dia, né? De querer ter também em casa uma biblioteca, assim, porque meu pai tinha biblioteca, mas era essas bibliotecas de coleção, né? Enfim, a Aracaju era uma cidade que não tinha livraria, tinha uma banca de revista que vendia livro, numa época que também não tinha internet, então muita coisa mudou nesses últimos anos, né? Mas eu lembro que foi na biblioteca da universidade que nossa, é possível ter uma variedade tão grande de livros, né, e tal, e aí foi que a vontade de ter uma biblioteca daquele tamanho cresceu também e surgiu. E dessa época, você lembra de algum livro, assim, que tenha te enchido muito os olhos? Foi quando eu comecei a ler poesia, né? Então eu lembro que eu li a Flor Bela Espanca e eu fiquei muito apaixonada. Eu lembro que eu comecei a ler algumas coisas do Pessoa também. A Sylvia Plath eu conheci nessa época também. Foi me deu vontade assim de estudar inglês, porque ela estava lá na parte de literatura americana, né? Então dava vontade assim de aprender outros idiomas para poder entender mais. O Grande Sertão eu já li quando eu estava na universidade, mas assim, eu saí da aplicação e fui para a universidade, então fiquei por ali também. Mas eu acho que a grande coisa dessa entrada, né, nessas bibliotecas foi a descoberta da poesia, porque meu pai não tinha livro de poesia. Agora que conversando com vocês que eu me dei conta disso, ele não tinha livro de poesia, então a poesia é uma coisa muito importante para mim. E aí eu acho que foi a grande descoberta, assim. E Tati, eu sei que a gente vai falar depois de outra autora, mas tem um autor que é muito importante, você sempre falou muito dele, quando você tinha o canal, você falava muita coisa sobre o Graciliano. Quando que surge o Graciliano na sua vida? Você disse que seu pai tinha essa coleção de livros do Graciliano, né? Mas você lembra quando você leu o primeiro romance dele? Como é que foi isso? Ai, gente, eu falar do Graciliano, eu fiquei assim, quando eu tava ouvindo, eu terminei de ouvir o podcast da D hoje, né? E aí me apertou o coração que eu falei, eu devia falar do Graciliano. E foi tão legal, assim, essa relação afetiva, né, de crescer com o livro, porque o Graciliano, eu acho que tem muito essa relação que a D falou no episódio sobre o Gabo, né, muita relação afetiva. Mas eu li, a primeira vez que eu li foi pro vestibular. Aqui, no ano que eu fui fazer vestibular, eles começaram a implantar um esquema seriado, que a gente fazia prova desde o primeiro ano, né, do ensino médio. E eu tinha 13 anos, eu acho, não, 14, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, e aí um dos livros era o Vidas Secas, né, que foi o primeiro livro dele que eu li. E aí foi aquela coisa, né, aquele uau, nossa, né, porque é uma coisa que a gente não via muita representação, né, de como a vida aqui, das famílias aqui do Nordeste, né, essa relação com o sertão, não existia muita representação na televisão, né? Enfim, a televisão era o quê? Globo e SBT, né? Então, eu acho que foi a primeira vez que eu li uma coisa, muito que a Dê falou, né, sobre o Gabo, assim, eu li uma coisa e nossa, são as histórias que eu ouvi, né? É o sotaque, né? Que dá para a gente perceber na prosa, né? Tem algo aqui que é muito nosso. E nesse mesmo ano eu li também, foi indicação do vestibular também, que é um autor sergipano que não é muito conhecido, mas que é maravilhoso, assim, que é o Francisco Dantas. E eu li o Coivara da Memória também. Então foi assim, foi um ano maravilhoso nesse sentido, né? Que Coivara da Memória é um livro premiadíssimo dele, que é um livro também que herda muita coisa do Graciliano e foi um momento muito importante, assim, nesse sentido, desse reconhecimento. E aí depois eu comecei a ler os outros livros dele e foi só uau, atrás de uau, o que está acontecendo, né? Porque é tudo muito maravilhoso. Mas eu fiquei com o coração muito apertado quando eu estava ouvindo o episódio da Deu. Eu quero falar do Graciliano, Ferrante que me perdoe. Só uma informação,
o Coivara da Memória, né, tá publicado pela Alfaguara, né, pelo selo da Alfaguara, né, da Companhia das Letras, assim como outros livros do Francisco Dantas, que a Tati comentou. Ele teve na Flip há alguns anos, então os livros dele tiveram novas edições, então acho que vale o destaque aí para as pessoas conhecerem também. Não, então só para falar mais um pouquinho do Graciliano, assim, eu lembro, enfim, quando você ainda tinha o canal, que você fez uma visita à cidade que o Graciliano foi prefeito, a casa, então você tem essa relação muito próxima mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, né? Depois você faz essa experiência, no começo do ano você teve essa experiência também com a Ferrante, mas como é que é isso, assim, estar no lugar onde o autor escreveu, né? No Graciliano você tem essa coisa muito mais próxima, obviamente, do que na Ferrante, porque a gente não sabe onde ela escreve, basicamente, mas é isso, assim, de estar nos lugares onde ele esteve e ver os lugares onde ele se inspirava. Como é que foi isso para você? Foi uma baita experiência, né? E foi uma viagem muito especial para mim, porque eu ia me mudar, né? Foi no começo de 2017, eu tinha acabado de passar no mestrado. Não, peraí, gente, eu sou muito confusa com as datas. Mestrado, 2019. Isso, foi 2017, começo de 2017. E aí eu ia mudar para Porto Alegre, né? Que eu fiz o mestrado lá. Eu morava em Florianópolis, né? Porque meu marido estava fazendo a pós-graduação dele lá. Eu ia mudar para Porto Alegre e a gente, quando veio passar férias aqui, a gente, vamos fazer uma road trip, assim, pelo sertão, né? Vamos pegar o carro e vamos subindo, assim. Aí eu, então vamos lá, finalmente conhecer, né, Quebrangulo, né, que é a cidade que Graciliano nasceu, e Palmeiras dos Índios, né, que é a cidade que ele morou por muito tempo, que ele foi prefeito, enfim. E aí a gente foi, assim, de carro e foi uma experiência muito, muito maravilhosa, porque o sertão, ele é muito diverso, né? A gente tem muito, acho que, essa impressão de que o sertão, ele é uma paisagem uniforme, né? Mas ele é muito diverso. E eu conhecia muito o sertão daqui de Sergipe, mas subindo para Alagoas é uma paisagem muito diferente, né? E se aproximava muito das paisagens que ele descrevia, assim, e é uma coisa, assim, era uma sensação muito difícil, né, porque a gente sabe o sofrimento que a seca traz, né, enfim, por questões políticas, né, porque a seca climática, ela é uma questão que, enfim, não tem como mudar, né, o clima, a gente não muda o clima, mas as questões políticas, elas têm como ser resolvidas, né? Então o sofrimento que as pessoas que moram naquela região têm é uma questão que pode ser resolvida, né? Então daria para aproveitar aquela paisagem sem pensar nesse sofrimento, né? Eu ficava muito com essa sensação, assim, meu Deus, que deslumbrante, que coisa linda, porque é praticamente um deserto, né? É uma paisagem desértica, então é o mesmo deslumbramento que a gente sente quando vai no deserto. E aí eu cheguei em Palmeiras dos Índios e foi, assim, uma coisa muito, muito única também, porque interior é uma coisa muito maravilhosa. Eu acho que eu estava morando tanto em capital, sabe? Eu estava numa vida, assim, tanto de capital, que eu tinha esquecido o quanto é maravilhoso o interior, né? Uma coisa assim de você chegar e pedir um café com bolo e pagar R$2, sabe? Assim, uma coisa bizarra, e comer bem, e as pessoas perguntando. E a gente ficou num hotel que chama São Bernardo, que é um hotel que fica no centro da cidade, assim, né? Um hotel enorme, gigante. E aí a gente foi na casa, né? Que tem o museu, fica em Palmeiras dos Índios, né? E foi uma coisa engraçada, assim, porque estava faltando água na cidade e o caminhão-pipa estava levando água para o museu, só que o caminhão-pipa tinha estourado, então estava tudo alagado. E aí a moça falou, vocês querem visitar mesmo assim? Eu quero, porque a gente não vai poder ficar mais tempo e eu não vou poder voltar outra hora. E aí foi uma sensação muito doida, porque eu estava numa sala em homenagem a Vidas Secas com o chão todo alagado, sabe? Acabou sendo uma experiência, assim, muito doida, né? E aí depois a gente foi para Quebrangulo, né, que é a cidade que ele nasceu.
E assim, é um vale, né, bem no meio do sertão, não tem nada ao redor, assim, a paisagem é toda árida, e aí fica aquela cidadezinha, parece até de brinquedo, assim, no meio, assim, e aquela coisa, a gente chegou na cidade meio-dia, não tinha uma viva alma na rua, mas as casas todas com as portas abertas, janelas abertas, né, uma sensação que a gente não sabe mais o que é na cidade, né, de você entrar num lugar e tá tudo aberto, assim. Podia entrar na casa que eu quisesse, assim, que não tinha nada me impedindo. Então, é isso que me marcou muito, assim, nessa viagem. Então, bom, enfim, então você seguiu, né? Você disse que você entrou na universidade, mas a princípio você foi para um campo totalmente diferente, né? E depois que você foi parar na psicologia e tudo mais, e a literatura meio que voltou para os seus estudos. Mas eu queria saber por que você acha que teve essa volta e se tem a ver com o fato de que você começou a falar sobre livros da internet, né? Você tinha um canal que era no País das Entrelinhas. Quando que você teve essa ideia? Foi durante a faculdade? Foi nesse movimento de sair dessa primeira faculdade para ir para psicologia? Como é que foi isso? O blog, quando eu entrei na faculdade, a primeira faculdade foi ciência da computação, né? E aí não terminei o curso, eu parei lá pelo meio do curso, mas o que a ciência da computação me trouxe foi que eu ganhei um computador para estudar. E aí eu comecei nesse primeiro momento na internet, né? Como a gente fala que a internet era mato, né? A fazer blog, aqueles blogs bem básicos mesmo, que eu gostava muito de escrever. Daí eu descobri esse mundo de blogs que escreviam textos pessoais e tal. Então, eu tenho blog há muito tempo, assim, desde 17 anos, que foi quando eu ganhei esse computador. Ele veio Orkut e tal, essas histórias que a gente conhece bem, né? E aí eu tive esses blogs diarinho, né, que a gente chama. Depois eu tive um blog sobre Smallville, que eu descobri o mundo das séries. E aí eu tinha um blog sobre Smallville que era bem bombado, viu? Modéstia à parte, o blog era um sucesso. E aí eu tenho amigas que eu fiz nessa época que eu tenho até hoje. E aí... Que maravilhoso, Tati. Desculpa, isso foi um pouco inesperado. Eu não sei se eu já sabia dessa informação e olha, realmente uma coisa inesperada. Era massa o blog. E aí depois, eu acho que depois veio o País das Entrelinhas, porque eu entrei numas também. Nesse meio tempo, eu fiz um concurso e comecei a trabalhar na Caixa Econômica, né? E aí eu entrei nessa vida de concurseira, eu queria passar num concurso, enfim. E aí eu descobri um blog chamado Deveria Estar Estudando, que era de uma moça que era também concurseira, e quando ela não estava estudando, ela estava postando lá looks do dia. E aí, olha que coisa legal, eu também gosto de roupa, vou fazer a mesma coisa. E aí eu conheci a Aline Aimee, né? A Aline Aimee tinha um blog de looks também, que era o Little Doll House. Só que a Aline tinha isso, né? Que a Aline era uma pessoa que lia muito também. E aí ela postava de vez em quando resenha de livro, ela postava texto e tal. E aí, através do blog da Aline, que eu acho que eu cheguei na Denise. E nos blogs de literatura, assim. E aí cheguei em vocês, né? Cheguei na Luara. E aí foi muito engraçado, assim, porque eu comecei a expandir muito, né, minha teia literária. Tipo, eu nunca imaginei na minha vida ler ficção científica. E aí, quando eu conheci o blog da Luara, eu, gente, que coisa maravilhosa isso, que coisa incrível, né? E eu lembro também quando eu conheci o Espanadores, que foi o Espanadores que me apresentou o Felipe Roth, né? Comecei a expandir muito, assim, as leituras que eu fazia. E aí surgiu, né, o blog que começou essa é uma bagunça, na verdade, né? Vamos ser sinceros, assim. Porque eu falava de viagem, falava de look do dia, fazia resenha de livro. E aí depois, quando começou todo mundo a migrar ao mesmo tempo, eu acho, para o YouTube, né? E aí surgiu a vontade de fazer vídeos também. E aí foi, assim, eu não sei se tem uma relação direta com o fato de eu ter resolvido estudar literatura na graduação.
Eu acho que sim, pelo fato de que eu estava ali, né, muito mais envolvida e muito mais preocupada em fazer texto com literatura e tal. Então, eu não saberia dizer se influenciou totalmente, mas com certeza teve uma influência, assim, né? Porque a gente começa a falar muito, né? Para gravar um vídeo, você tem que pensar no que você vai falar. Para escrever uma resenha, você tem que pensar no que você vai escrever, não é qualquer coisa. E aí você acaba entrando num movimento de escrita e fala que eu acho que ajudou. Mas foi mais ou menos assim minha trajetória, nada linear na internet. Não, eu queria. Já que a gente falou do Graciliano, a gente teve junto, né, na Flip, que homenageou a Ana C, né? E eu queria, enfim, que você falasse um pouquinho só dela, assim, porque eu confesso que eu tinha muito pouco conhecimento, né, quando foi ela homenageada, né? Até a homenagem, eu lembro que a gente conversou e as pessoas gostam muito da imagem dela, mas pouco não falaram tanto ou não entraram tanto na obra, e lembro de eu ficar muito encantado assim com ver você falando e a relação, e enfim, queria só que você falasse um pouquinho dela aqui pra gente. A Ana C eu encontrei a Ana C quando eu estava pesquisando o tema do meu TCC, né, que eu queria falar sobre a Sylvia Plath. E aí aconteceu uma coisa que acontece muito com a gente na pesquisa, que de repente a gente encontra o livro que a gente gostaria de ter escrito, né? E aí eu encontrei na minha pesquisa o livro que eu gostaria de ter escrito sobre a Sylvia, e eu, gente, não tem como mais, tá tudo aqui. Que é o livro da psicanalista chamada Ana Cecília Carvalho, né? A Poética do Suicídio, em Sylvia Plath. E aí, na nota de rodapé desse livro, eu encontrei o nome da Ana Cristina. Ela estava falando de algumas poetas que se suicidaram e falava da Ana Cristina, e eu, gente, como é que eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher, né? E aí fui na biblioteca da universidade e tinha lá o Mateus Pés. Na época não tinha aquela edição da companhia ainda, acho que a edição veio junto com a Flip, não foi? E aí eu li, aí me apaixonei, e aí propus para o meu orientador, quero fazer o TCC sobre ela e tal, e aí foi, né? Escrevi o TCC sobre ela. E aí veio a Flip, assim, foi uma coisa muito engraçada, porque eu lembro que quando eu estava apresentando o TCC, estava saindo a edição nova. Eu lembro até que eu comprei para duas pessoas da banca a edição nova, assim, que eu sabia que eles não conheciam, dei de presente depois da nota, gente, claro, né? Não foi suborno, não. Depois da nota eu dei de presente, aí foi muito bacana, assim, né, ter escrito e depois ter essa edição e ver, né, as pessoas lendo. Eu acho que hoje a Ana Cristina é uma das principais poetas, né, então hoje em dia a gente vê o tempo todo as pessoas falando dela, né, então foi muito bacana, assim. E foi nessa Flip que eu tirei a ideia pro anteprojeto do mestrado, né, que eu estava pensando, eu quero fazer mestrado, mas não sei o que fazer no projeto. E aí foi na Flip, eu lembro, foi a mesa com a Heloísa, esqueci o sobrenome dela agora. Heloísa Buarque? Isso, Heloísa Buarque. E o Moser, né, que ela falou umas coisas ali, eu chorei tanto naquela mesa, ainda bem que eu tava na frente, assim, porque ela falava, porque ela conheceu a Ana, né, foi ela que descobriu a Ana, e descobriu, assim, né, que publicou os poemas dela primeiro e tal, e ela contando como era a Ana, que era uma menina muito tímida, né, que entregava, assim, os poemas e saía correndo, e eu, gente do céu, que coisa incrível, eu chorava, e aí foi de onde surgiu a ideia pro anteprojeto do mestrado. É muito doido isso, né? Os caminhos que a gente vai fazendo nessa vida. Então vamos pegar esse baita gancho que a Tati nos deu para falar. Então, Tati, qual foi o seu projeto de mestrado? É uma coisa muito... Nossa, gente, é porque assim, né? Aí foi o que aconteceu, né? Porque assim, na URGS, que foi onde eu fiz o mestrado, que é a Federal do Rio Grande do Sul, a gente entra com um anteprojeto, né? Que a gente faz a entrevista, a prova e apresenta um anteprojeto, que é uma ideia, né? Não é uma coisa muito elaborada, é só uma ideia. E aí, no meio
né? Depois de um ano, depois que faz as matérias, aí a gente qualifica o projeto. E aí eu entrei com esse projeto sobre a Ana C., que era para falar de um conceito da psicanálise chamado Lalang, né? E para falar sobre a poesia. Enfim, não vou explicar o conceito, senão a gente vai passar um tempão aqui. Mas aí no meio do caminho tinha uma ferrante no meio do caminho. Porque foi nessa época que, 2017, foi quando estava saindo o último livro da tetralogia, né? E aí eu estava lendo desde 2015 os livros e estava gostando muito, assim, né? Eu não fui pega pela febre no começo, na Amiga Genial. Eu achei o livro muito bom, mas tá, ok, né? Vamos ver como é o resto. Daí o segundo já foi uma coisa mais uou, né? Eu gosto muito do final do segundo livro, muito. Pra mim é quando as coisas ficam reais, assim, sabe? Que a gente começa a ter umas alucinações com as personagens, né? Eu lembro que no final do segundo livro eu ia lavar prato e eu ficava assim, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo com a Lenu e com a Lila, sabe? Eu tenho que dar um jeito de impedir essas duas de fazer besteira. Então eu acho que tem alguma coisa no final do segundo livro que torna muito real. E aí veio o terceiro, né? Em 2017 veio o quarto. E o quarto tem um trecho logo no começo que a Lila fala, né, que não se narra um apagamento. E aí eu fiquei muito tomada por essa frase. Enfim, tem todo um parágrafo, né, que ela vai falando sobre isso, mas essa frase especificamente que a Lila fala, não se narra um apagamento, me deixou muito... não sei explicar direito, mas eu fiquei muito encucada com aquilo, né? Daí eu ia lendo o livro com isso, assim, não se narra um apagamento. Tá, mas o que é que ele está se fazendo aqui? Né? E aí eu lembro que o meu projeto, a qualificação, né, eu já comecei a misturar as duas. Né? Eu falava da Ana Cristina, que, enfim, eu tinha um pouco de receio, né, de trocar de objeto, assim, então, no meio do mestrado, né, mestrado são 2 anos, eu estava com muito medo, mas eu botava algumas coisas da Ferrante, assim, eu tentei fazer um diálogo entre as duas, só que na banca da qualificação, toda a banca apontou, né? Nossa, Tatiane, tem uma indecidibilidade aqui, você vai ter que escolher, assim, praticamente foi isso, né? Senão vai ficar uma coisa muito grande, enfim, é um mestrado, né? Não é objetivo. E aí eu lembro que eu fiquei muito tempo angustiada com isso, que eu não sabia o que fazer, mas aí teve um dia que eu falei, eu vou investir na Ferrante. E aí estamos aqui até hoje. Então, já que tudo apontou para esse caminho, a gente então pode seguir falando aqui da Ferrante. A gente vai falar hoje sobre o Amiga Genial, né? Ju, você quer falar? Eu só queria dizer que eu demorei muito tempo para ler, a Juliana insistiu muito para eu ler e eu fui babaca e não li, demorei a ler. E eu li, mas eu confesso que eu gostei mais do segundo, assim. Apesar do segundo ter uma barriga no meio, eu acho, mas o segundo me pegou mais, assim. Se você demorou para ler, eu só li para participar desse episódio aqui. Você tinha assistido a série, Lu. Você tinha assistido a série. Eu terminei a semana passada. E eu muito sinto isso, assim, que eu realmente fui a última pessoa do mundo a ler, então... Então, vamos, Ju, faz uma sinopse para quem ainda não leu. Para quem estava em Marte até agora? Não, e assim, fiz só pra pedir para a pessoa que confunde quem a Lenu e a Lila fazer um resumo, é isso? Exatamente. Vocês confiam em mim. Eu ia só contextualizar aqui, que a Ju, em algum episódio, você lembra qual foi, Ju? Foi de casais. Foi do casal. Dos casais. Ela trocou os nomes e desde então ela entrou nessa crise. Assim. Ela acha que ela vai perder a carteirinha dela, sabe? Vou perder a carteirinha, gente. A carteirinha que foi lá forjada. Não, então só para explicar. Casa e bater na porta e falar assim, é aqui que confundiram os nomes, aí pronto, aí vai ter que... Não, então, só... bom, a história começa então com
com a Lenu, já mais velha, né, a narradora da história, recebendo uma ligação do filho de uma grande amiga dela, da Lila, que também é chamada de Lina, e por isso que confundi, mas a Lenu sempre chamou ela de Lila, que ela tinha desaparecido. A gente vai se referir agora como Lila só, não vai ter mais essa confusão. Lila, única e simplesmente, ninguém chama ela de Lila. Exatamente, então pronto, só pra... Ninguém. Ok, só eu naquele episódio que tava o quê? Na quarentena pirando, enfim. E aí, enfim, ele né, o Rino, ele fala que a Lila sumiu e assim, totalmente... Assim, apagou totalmente os rastros dela, assim, de cortar o rosto dela nas fotos, sumiu com documentos, enfim, ela, no meio da noite, assim, na calada da noite, ela some. E aí, a Lenu fala, amiga, você quer sumir? Então deixa eu aqui contar a minha história com você. E aí, é assim que começa o livro, né? Tem essa coisa meio amargurada, parece, né? A gente pode falar sobre isso depois, que é essa vontade da Lenu de falar, não, vou aqui contar a sua história. E aí ela vai... Então, o primeiro livro, ele vai contar ali a infância, quando elas se conhecem, né? Ali pelos 7 anos, mais ou menos, nesse bairro do subúrbio de Nápoles, e vai ali até os 17 anos, né? O livro vai narrar esse tempo da vida das duas, assim, né? Então, desde que elas se conhecem, como essa amizade se concretiza, né? E tem episódios bem interessantes dessa amizade, né? A questão da boneca, delas enfrentando o bicho papão, né? Que é eu esqueci já, o Dom Attili, né? Que é um mafioso ali do bairro e tudo mais. E a juventude, né? Que é essa descoberta, essa questão mais de formação mesmo. Então, o livro vai ali até mais ou menos... 17, 18 anos, né? Que vai o primeiro livro. Isso. E aí, os outros livros vai narrando, enfim, outros episódios da vida dela. Enfim, então, assim, esse é mais ou menos o meu resumo. Espero não ter esquecido mais nada. Enfim, mas, Tati, como chegou o livro para você? Você lembra como caiu na sua mão o Amiga Genial? Qual foi a sua primeira impressão? Você já disse um pouco que você gostou muito, mas enfim, o que te chamou a atenção nesse livro? Que te fez continuar? Porque, afinal de contas, é uma tetralogia, são livros longos, é um investimento de tempo, né? Eu lembro que eu vi Foi assim, eu tava morando em Florianópolis, né? E eu vim para Aracaju para passar um tempo aqui, porque eu tava com uma tia doente. Ela tava no hospital, enfim... E aí eu lembro que eu tava com Kindle só, e eu não tava encontrando uma leitura leve para fazer, né? Já tava tudo muito denso, muito pesado, e eu queria uma leitura leve. E aí eu lembrei de uma notinha que tinha saído no Explanador, falando dessa escritora italiana, tal, né? E aí eu tava passando na livraria e vi a capa do livro, né? E eu vi aquela capa, assim, colorida, tal, pronto, é isto. É isso que vai me ajudar a passar esse período. E aí, lá fui eu, né? Vou quebrar a cara nas primeiras páginas, assim. Mas eu comecei a ler, já estava com o livro, comecei a ler, né? E eu gostei muito do primeiro, mas não fiquei assim. Eu queria muito saber o que ia acontecer depois, né? Eu até pensei em comprar o volume em inglês só para ler o comecinho, só para saber o que acontece depois do final do primeiro, que enfim, é aquele nervoso, né? Porque ela acaba como se acaba um episódio de novela mesmo. Só faltou a Avenida Brasil, assim, as caras congeladas, né? Só faltou isso. E aí só que eu esperei. O segundo volume que me deu de presente foi a Paula, a Pipa, né? Que tem um blog também e tal. Ela mandou para mim. E aí eu tava numa semana de férias,
né? E aí foi perfeito, assim, porque eu comecei a ler, e aí esse eu não conseguia largar. Esse eu fiquei presa. Eu lembro que eu li muito rápido, eu acho que eu li em 3 dias. E aí quando eu acabei, eu fiz, uau, não tem alguma coisa aqui, né? E aí os outros 2, eu acho que foi até... Eu não lembro agora se foram os 2 ou se foi só o último. Eu não sei se eu posso falar isso. Na época eu não podia. Mas uma pessoa que conhecia alguém da editora mandou o PDF. Eu não vou falar quem é, porque vai que não pode. Foi a Juju. Ela mandou o PDF antes de ser lançado, né? E aí eu li o PDF e eu acho que foi do último, foi do último. Foi horrível, assim, né? O ato foi por conta... Só para explicar, Tati, foi acordado com a editora por conta do Leia Mulheres, que a gente fazia o Café Ferrante. Tá. Não foi tão na... Não, mas a gente recebeu sim o PDF e aí a gente espalhou para algumas pessoas, não para todo mundo, obviamente, mas a gente espalhou para algumas pessoas. E você era mediadora na época, né? Do Leia Mulheres lá em Florianópolis, né? De Floripa, isso. Isso é uma coisa. Isso, então ninguém estava comentando um crime. Ô, Ju, só queria dizer isso. Não, ô, Ju, explica. Fala que vocês fizeram o clube, né? O Leia estava funcionando normalmente e os livros da Ferrante vocês fizeram clubes tipo extras, né? Que era o Café Ferrante, né? Não, é porque assim, a gente leu o primeiro livro aqui em São Paulo, né? Cada cidade teve a liberdade de fazer como bem entendesse, mas a gente viu que não fazia muito sentido a gente fazer um clube oficial de livros em série, porque às vezes a pessoa entra no meio do bonde, podia se perder e tal. Então, assim, a gente leu o primeiro, tipo, sabe, 2 meses depois que o livro saiu, a gente fez o Leia Mulheres aqui em São Paulo, e todo mundo ficou, assim, transtornado com aquele final daquele livro, e falou, meu Deus, a gente precisa saber o que vai acontecer. E aí a gente combinou lá, assim, tipo, gente, o próximo livro que sair, a gente vai fazer um clube extra. E aí todo livro que saía da tetralogia, a gente fazia um clube extra alguns meses depois para discutir, que a gente chamou de Café Ferrante, por isso o nome aqui em São Paulo. Mas cada cidade, teve cidade que leu, sei lá, o 2, o 3, o 4 na programação normal. E aí depois a ideia do Café Ferrante foi adiante, a gente leu acho que mais 2 livros do Dias de Abandono, e agora eu não lembro se foi o Filha Perdida, mas aí esse eu não participei, ou se foi o Amor Incômodo, foi um dos 2. A gente leu também fora, porque a gente tenta não repetir muito a autora dentro da programação, porque tem pouco clube durante o ano, né? Mas foi por isso, então sim, deu tudo certo, não tem problema nenhum falar isso, Tati, tá tudo certo. Tá, que bom, gente. Fiquei com medo, assim, comecei a falar, a gente começa a falar e depois... Mas enfim, mas assim, eu agradeci muito, né, a generosidade, só que foi horrível, porque eu terminei de ler e eu não tinha com quem falar do livro. Foi aquele tiro que saiu pela culatra, assim, porque eu tava morrendo de vontade de conversar e eu não podia falar nada. A gente esperou um tempinho ainda até ser lançado, poder conversar sobre o livro, né? Mas foi assim. E aí, o último romance que eu comecei, como eu falei, né? Depois do segundo, aí foi quando eu entrei na febre mesmo. Eu comecei a ler tudo, ia sair dos livros, eu ia comprando. Eu lembro que o Amor Incômodo foi muito engraçado, né? Porque eu fiquei muito contente, porque ele ia sair no dia do meu aniversário. O Amor Incômodo é o primeiro livro da Ferrante. Né? E aí eu comprei o e-book, assim, para receber na meia-noite, para eu começar a ler aquela coisa. E aí eu abro o livro, a primeira frase do livro é: minha mãe morreu no dia do meu aniversário. Aí eu, não, gente, eu não quero ler esse livro agora. Não quero, de jeito nenhum. Eu esperei uma semana para poder ler o livro. Mas... foi uma experiência, assim, eu abri meia-noite, minha mãe morreu, não é para hoje, não. E aí eu li todos os livros, o Franto Malha e tal, e aí foi esse acontecimento, né? E aí o último foi que me pegou, não só o começo, né, mas eu não quero dar spoiler, pode falar? Eu acho que melhor não, né?
tem uma coisa que acontece no último livro que é também que me chamou muita atenção, e aí foi o que acabou gerando todo o movimento. Mas foi mais ou menos por aí. Pô, eu confesso que eu normalmente sou a favor do spoiler, mas acho que nesse caso, não porque eu não li ainda, não por isso, né? Mas Imagina, acho que Caleb. pensando na audiência, nossa, obviamente. Tá bom, Caleb. Generoso. Ele ainda não começou o terceiro, né, Caleb? Não, eu comecei. Não, eu não comecei. Eu terminei o segundo e não comecei. Só então voltando, Tati, eu acho que assim, a Ferrante tem essa questão de ela trata de temas muito profundos, mas ela tem esse clima de novelão que eu acho que tem um certo preconceito, né? E justo também, eu não sei se você teve isso durante o seu percurso na universidade com ele e tudo mais, mas assim, eu lembro de uma moça que fez um mestrado aqui na USP, e a USP tem a fama de ser, e a fama totalmente plausível, ela é muito conservadora em falar de coisas novas na literatura. E aí uma menina estava fazendo mestrado no italiano sobre a Ferrante. E como é que foi isso para você? Porque é isso, ela tem uma narrativa, entre muitas aspas, simples. Essa coisa meio novelão, que aí você é aquela coisa que você vai comendo as páginas, né? E aí as pessoas falam, tá, mas isso é literatura? Né? Esse tipo de pensamento, né? Eu fiz o mestrado na psicanálise, né, no programa de psicanálise. Então, essa questão eu sentia um pouco quando eu ia apresentar em eventos da literatura ou da letras. Né, justamente o pessoal do italiano foi onde eu mais sentia, assim, que é um pessoal que, bom, né, enfim, estuda Dante, estuda esses clássicos todos, e aí olha realmente com o olho torto, né? Então, essa animosidade eu senti muito nesse primeiro momento, quando eu ia para esses eventos. Agora acontecia uma coisa muito bacana, assim, que era uma animosidade da pós-graduação, porque algumas professoras vinham falar para mim que as alunas estavam loucas com essa autora, né, que ficavam falando dessa autora o tempo todo, as alunas da graduação. Né? Então eu acho que foi um movimento muito interessante assim de entrada mesmo da Ferrante. Hoje eu acho que já está bem melhor. Eu acho assim, eu não sinto mais tanto. Eu acho que ela já conseguiu um lugar, né, na crítica e enfim, já tem muito trabalho acadêmico sobre ela, tanto aqui como em outros países. Então eu acho que agora tá melhor. Eu até tenho brincado, né, Caleb, não leve pro pessoal, mas eu tenho brincado que agora os homens estão lendo mais porque ela já foi aceita pela crítica. Daí os homens agora estão lendo porque agora ela é uma autora séria. Contei ironia, tá, gente? Não, mas você tá certa, Tati. Tem que tirar sarro mesmo. Não tem motivo pra não ler, né? Isso não existe. E aí, eu acho que ela tem uma coisa muito bacana nisso, né? Porque eu acho que o que mais me encantou, e até o que me fez, né, quando o Caleb convidou para fazer o podcast, Dizer Logo Ferrante, foi porque ela resgatou muito uma coisa que é essa paixão, essa voracidade pela leitura, né? Porque quando a gente, enfim, tem uma trajetória muito grande na literatura, né? Enfim, leu muita coisa e já está chegando numa idade mais perto dos 40, assim, né? Já não é tão jovenzinha. A gente lê bons livros, claro, né? Consegue lendo bons livros, eu lia bons livros, mas nada que me arrebatasse, assim, né? Era muito mais difícil encontrar essa sensação de arrebatamento que eu sentia quando estava começando a descobrir a literatura, né? Então a Ferrante, ela trouxe muito essa sensação, assim, de uma coisa que eu tenho um episódio engraçado para contar, né? Porque quando eu mudei para Porto Alegre, eu fui procurar um analista, uma psicanalista em Porto Alegre para seguir com a minha análise, né? E aí eu fui para uma psicanalista que eu sabia que tinha lido Ferrante, né?
E aí eu queria fazer minha análise com alguém que eu sabia que tinha lido Ferrante. Critérios, né? Tem que ter. Eu ia falar disso o tempo todo, né? Então a pessoa tinha que ouvir. E aí ela falou assim, uma coisa que é uma coisa de fã mesmo, né? Uma coisa assim, que ela ouvia uma coisa de adolescente que está descobrindo uma coisa nova e só quer falar daquilo, e só quer pensar naquilo, né? E eu acho que a Ferrante resgatou muito isso na literatura, que é uma mágica que com a idade a gente vai perdendo, né? E quando eu encontrei aquilo, assim, foi muito legal, né? E fazer amigas, assim, eu tenho uma amiga que hoje ela também está fazendo doutorado sobre a Ferrante, que é lá de Porto Alegre, e eu fui para um bar com uns amigos do mestrado, ela era uma conhecida deles, e aí teve uma hora que uma amiga minha falou, olha, a Helena também, o nome dela é Helena também, Helena também leu Ferrante, e eu esqueci todos os meus amigos lá e fiquei a noite toda conversando com ela sobre a Helena Ferrante, assim, tinha umas coisas muito legais, assim, dessa empolgação mesmo, né, dessa paixão, assim, que eu acho que foi por isso, assim, quando o Caleb falou Ferrante, quando o Caleb convidou pro podcast, vai ser Ferrante mesmo, que eu acho que tem tudo a ver com um certo resgate disso e com certa até essa vontade de ficar falando sobre os livros, né, que eu acho que é muito legal. Mas eu senti, assim, que ao mesmo tempo que é, de fato, um texto muito simples e muito fluido, e você não consegue parar de ler, e tem essa coisa do novelão mesmo, que te agarra, sabe? Te deixa muito viciado e com vontade de sair comentando para todo mundo. Tem muita complexidade ali. É aquilo que a gente sempre fala do... Parece simples, mas se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que você tem uma narração em primeira pessoa, né? Então você já não pode confiar tanto no que aquela narradora está contando, que a única imagem que a gente tem da Lila vem através da Lenu, que é esse retrato muito intimista de duas meninas, mas que também é um retrato muito bom, muito fantástico de uma época, de um local, né? De um momento pós-guerra. Então ela sai desse íntimo para ir para um macro, para ir para uma coisa geracional mesmo, que é muito interessante. Então eu fiquei muito encantada nisso, assim, essa magia de você conseguir fazer coisas muito complexas, mas de uma forma muito acessível, assim, né? Muito simples mesmo, muito fluida. Uhum. Sim, esse talento dela é fenomenal, né? O Maurício Santana Dias, né, que é o tradutor da tetralogia, ele falou no podcast da 451, agora eu não lembro onde foi, mas ele falou muito disso, da dificuldade maior, assim, da tradução da tetralogia, foi justamente esse, que quando você vai lendo, você vai percebendo a teia que ela vai fazendo ali, com tanta referência, com tanta coisa, enfim, fala de James Joyce, fala dos clássicos italianos, tá tudo ali, né? Só que ela faz isso de uma forma muito generosa, eu acho. Eu acho que é isso, assim, a Ferrante é uma escritora muito generosa, né? Ela não quer complicar. No Franto Malha ela fala isso, né? Lembrando um pouco do podcast da D também, ou foi da Luara, agora eu não lembro. Mas vocês estavam falando sobre contação de histórias, né? Acho que foi a Luara falando do Neil Gaiman, né? E a Ferrante, ela fala no Franto Malha que ela não é uma escritora, ela é uma contadora de histórias. Então eu acho que tem muito isso, essa intenção dela em transmitir algo dessa maneira, né? De ser uma narradora mesmo, assim, aos modos do que o Walter Benjamin fala que é um narrador, né? Eu acho isso muito fantástico, muito fantástico. E essa mistura que ela comentou, né, do micro e do macro, eu acho engraçado porque a Juliana, quando estava lendo, acho que foi das coisas que ela mais destacava, assim, não só da relação entre elas, né, mas principalmente das questões da guerra, né, porque é muito curioso como a gente vai aprendendo pelos olhos da Lenu como as coisas funcionam, o que as pessoas ensinam para ela, o que ela vê ali na realidade, né, que ela vive, e essa Itália, né, essa Itália realmente do pós-guerra tentando se reconstruir, mas tudo ainda muito cinzento, né, assim, nada é muito claro, né, assim, surgimento da máfia napolitana, não surgimento, né, mas enfim, o fortalecimento da máfia napolitana ali,
Sim. E ao longo do livro, dos outros livros, você vai vendo isso se consolidando da forma, tudo. Então, eu acho que tem isso também, né? Ela monta um cenário, né? Então é isso, assim, nesse primeiro, a camada tem um novelão, aí na segunda camada tem essa questão dela remontar, tipo, uma história italiana, assim, tá, dos últimos mais de 60, 70 anos, e ainda tem essas referências que a Tati falou, né? Se a gente for pensar na mais óbvia do Amiga Genial, é a questão das mulherzinhas, né? Que é o livro que elas compram, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, Tati, sobre essa metalinguagem dela, assim, eu acho que seria interessante. Eu acho muito bonito, né? Eu acho, assim, porque elas deixam de brincar de boneca, né, para passar a brincar de literatura. E eu acho que é muito isso que ela transmite, né, quando as bonecas caem, né, no sótão, e aí elas vão até o Dom Aquile, né, porque elas acham que foi o Dom Aquile que roubou as bonecas, enfim. E ele dá o dinheiro, né? E aí a Lila vai lá e compra o Mulherzinhas, né? Que vai ter toda uma semelhança, né? Porque os livros da Louise May Alcott também, eles foram uma tetralogia também, né? Foi uma pessoa que a Lila se espelhou muito nela porque queria ficar rica, né? Escrevendo livro, assim, uma coisa bem, bem ingênua, né? Mas ao mesmo tempo tão bonita, porque eu acho também que um dos pontos mais fortes da tetralogia é esse, né? Ela fala muito da educação, né? De como, para determinada classe social, a educação é o único meio de sair da situação violenta, né? Como era isso naquela época e como é assim até hoje, né? Como a educação aparece como um dos únicos caminhos, assim, para sair de uma realidade que é muito opressora e muito violenta, né? E a Lila vai traçando esse caminho através do Mulherzinha, na literatura ela entra, né, nesse momento para, enfim, vira coisa séria, né? Vira brincadeira séria, digamos assim, né? E nasce, né, na Lenu o desejo de escrever, né? Então tudo aquilo vai começando de um jeito muito muito bonito como a Ferrante vai descrevendo nessa passagem, né? Porque é uma passagem também, né, de uma certa ilusão da infância, né? As bonecas caem, né? Quando você passa para uma outra coisa, passa para um outro universo, né? E a gente falando no começo de brincar com os livros, né? Eu acho que tem muito disso também, né? Elas começam a brincar ali com aquilo. Na série tem uma cena muito bonita também, né? Eu sou muito apaixonada pela série, sou muito fã da série. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu sou muito fã da série. E eu amo aquela cena delas duas lendo juntas, aquelas duas vão tecendo juntas ali com o livro. E enfim, né, o próprio título do livro, né, Mulherzinhas, né, fala dessa passagem também, né, deixar de ser menina que brinca de boneca para ser agora uma menina que brinca com a literatura. Acho que é por aí, né? Eu só assisti o primeiro episódio da série, eu ainda não assisti os outros. E eu lembro que eu fiquei muito chocada de como tudo se parecia, assim, o bairro, eu consegui, sabe, eu não sei, eu não sou muito boa com imaginação, assim, mas sabe, quando você fala, cara, era assim que eu tava pensando, sabe? É muito impressionante, assim, aquela atmosfera meio árida, assim, você tá no meio da cidade, mas você vê aquela areia voando, aquelas coisas seca, aquela coisa, enfim, eu achei muito impressionante. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre o cenário, sobre Nápoles. Você foi num momento, infelizmente, um pouco conturbado, né, Tati? Mas no começo do ano você conseguiu ir para a Itália, passou um tempinho lá em Nápoles. Acho que era para você ficar mais, né? Mas vocês tiveram que voltar às pressas. Mas como foi isso, assim, estar em Nápoles, ver essa... Porque, assim, nesse primeiro livro, a Lenu até explora alguns bairros, né? Quando ela começa a frequentar a escola e tudo mais. Mas Nápoles é um personagem muito importante para tudo ali, né? Na tetralogia.
Eu acho que na obra da Ferrante, né? Ela sempre volta para Nápoles de alguma forma, né? Como foi isso para você? Não é à toa que chama tetralogia napolitana, né? Esse nome não é à toa. Mas foi uma experiência incrível. Eu fui para apresentar um trabalho, né, em Lisboa sobre a tetralogia, e aí, bom, já estou lá mesmo, é só pegar. É muito mais fácil sair de Lisboa para ir para a Itália do que sair do Brasil, então vou aproveitar. E aí fui e foi, assim, foi incrível. Eu não consigo falar muito ainda, né? Tô tentando, desde que eu voltei, eu tô tentando escrever um texto, já tem algumas páginas, assim, mas eu tenho dito, assim, que depois de ir lá, dá para entender, né, por que a Ferrante, ela precisou escrever tanto sobre a cidade, porque é uma cidade muito surpreendente. Eu acho que se eu tivesse nascido, a gente não sabe, né? Não sabe. Mas se eu tivesse, enfim, aquela cidade como cidade da infância, né? Eu teria que escrever muito também para lidar com isso, porque é uma cidade muito impressionante. Tem uma coisa, assim, de uma amálgama, né? Muito, muito forte entre sagrado e profano, né? De você, sei lá, entrar numa igreja e ver um quadro do Caravaggio no altar, sabe? O Caravaggio, que era um cara que foi... que era um cara que tinha problemas com a justiça, que matou um homem, né? Que tinha envolvimento com prostituição. Então, e você entra e tá lá o quadro dele no altar, né? Tem uma coisa muito, muito forte, assim, de morte e vida também, né? E tem uma coisa que me impressionou muito lá, é que eles colocam nas paredes, sinalizando, né, as pessoas que morreram. Então a cidade, ela é cheia de avisos, tipo esses santinhos que a gente entrega, né, para as pessoas, assim, quando alguém morre. Então eles colocam na cidade como se fosse lambes. Então a cidade é cheia de nomes de pessoas que morreram, e às vezes tá lá há muito tempo, assim, esse nome, com a data e dizendo foi uma mãe muito amada, um pai muito amado, enfim, isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, né? E aquela coisa, né, que quando a gente vai ver os guias de turismo, né, enfim, antes de viajar eu fui pesquisar alguma coisa e todo mundo fala que é caótica, né, ai, não vai lá porque é suja, que não sei o quê, mas porque é uma cidade muito diferente mesmo de tudo que a gente conhece da Europa, né? Enfim, até dessa imagem que a gente tem de Europa higienizada, de Europa com praças largas, né? Com uma coisa muito muito mais higienizada mesmo, né? Nápoles, ela é uma comparação que me ocorre muito, assim, e assim, vocês vão ter uma ideia de como eu considerei Nápoles depois que eu falar isso, que para mim lembrou muito Salvador, né? Me lembrou muito Salvador, assim, essa sensação de você estar num lugar que é meio místico, sabe? Que tem essa mistura muito grande de coisas, né? É uma cidade que tem um porto também, então chegava muita gente de muitas etnias lá, né? Tem essas características físicas, enfim. E em relação a Ferrante, foi isso, né? Eu fui para lá por causa dela, né? Acabei conhecendo outras coisas também, né? Entendendo algumas coisas dos livros que ficam meio nas entrelinhas ali, né? Até uma coisa muito que me chamou muita atenção é que quando a gente lê os livros, a gente pensa que o bairro ele é muito periférico, né? Que ele está muito afastado do centro, né, do centro rico. E assim, pelo menos o bairro que se supõe, né, que é o bairro da tetralogia, ele fica muito perto, né? Então lembra muito o Brasil nesse sentido, né, que a gente tem uma periferia muito próxima assim do centro, muito sobreposto. As distâncias elas são muito mais simbólicas do que geográficas, né? Porque não sei vocês, mas enquanto eu li os livros eu pensava, nossa, esse bairro deve ser
né? Porque é uma coisa tão intransponível para elas, né? De sair dali e ir para outro lugar. A própria Lila demora eras para sair do bairro, que eu pensava, nossa, deve ser assim uma força, né? Que gruda elas ali. Mas aí você percebe um pouco essa distância simbólica mesmo, né? De como é difícil fazer esse movimento da periferia para o centro, né? E dessas forças que a Lenu vai narrando o tempo todo, né? E, enfim, espero que um dia saia esse texto, um ensaio sobre essa visita. Porque eu acho que só na escrita eu vou conseguir falar alguma coisa coerente, não ficar assim, falando coisas doidas. Quando sair esse texto, a gente até avisa a galera aqui, porque acho que a gente vai querer ler, sim. Eu queria falar sobre o livro O Homem que é Genial. Eu queria falar uma coisa que me marcou e que eu acho que está presente, até pensando nesse relato que a Tati fez sobre Nápoles, que é a violência, né, no livro, né? Eu lembro de uma cena, acho que eu já comentei aqui no podcast, mas eu lembro realmente dessa cena, assim, que eu parei o livro e falei assim, eu mandei mensagem para Juliana, eu falei, Juliana, aconteceu isso mesmo no livro? Que é quando o pai da Lila arremessa ela da janela, assim, né? E diferente do que vocês falaram da série, eu não sei exatamente porquê, mas na minha cabeça o espaço era diferente, não tinha aquele pátio, então eu tinha uma dimensão diferente, acho que até por isso que me chocou. Mas quando eu vi essa parte, eu falei assim, não, Juliana, acho que tá escrito errado, é isso mesmo, ele jogou ela, e é uma violência que tá presente de uma forma tão natural, né, a qualquer momento pode explodir essa violência, né, isso é uma coisa que acho que me mexeu muito comigo, assim, enquanto eu tava lendo, assim, o quanto os personagens estavam, a qualquer segundo, alguma coisa podia acontecer, né? Uma tensão enorme. Complementar o que o Caleb falou, eu lembro desse parágrafo, que eu acho que ela estava falando da questão da violência, e aí tem a chacutaria, que falam, mas vocês têm medo o Dom Achille é o dono da chacutaria, né? Eu tô viajando. Não é a Solara? Eu acho que é a Solara. É o Solara, isso. Vocês têm medo do Solara, vocês têm que ficar com medo da dona Solara, porque é ela que escreve nos caderninhos. Ela que é, tipo... Ela que é ali a dona do crime, ela é a dona do pedaço. Então, não vai ficar devendo pra dona Solara, sabe? Porque aí não vai dar bom, assim. E eu lembro muito disso, né? Dessa questão, né? Dessa violência o tempo todo, assim, permeando a narrativa. É muito, né? E é em diversas esferas, né? Assim, na esfera simbólica, na esfera real do corpo mesmo. Essa cena é terrível, né? E é uma coisa inesperada. E é a coisa da Ferrante, né? Que ela joga assim e você fica, como o Caleb falou, né? Será que isso aconteceu mesmo? Não é possível, né? Como é que a pessoa se descontrola a esse ponto, né? E essa cena me marcou muito por uma questão que quando eu li ficou muito marcada para mim, mas quando a gente estava vendo a série, eu e Alisson, né, foi uma cena que mexeu muito com ele, né? Eu não vejo, eu vou confessar agora, espero que ele nunca ouça esse podcast, mas Alisson é uma pessoa muito difícil de chorar. E aí, quando ele viu essa cena, ele começou a chorar, e chorava. Minha gente do céu, é forte mesmo, né? Não é só eu que acho isso, assim, porque ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, assim, porque é isso, o pai dela não tem palavra para dar conta dela naquele momento, né? Ele fica sem palavras, e aí ele parte para agressividade, porque ele não aguenta aquela menina ali insistindo para fazer uma coisa que ela quer. Ele não tem rede de palavras para lidar com aquilo, e aí ele pega ela e joga, né? Então é muito forte isso, né? Você pensar que é uma criança, né? Assim, né? Na série é uma menina, assim, que para mim é perfeita, assim, eu não consigo imaginar a Lila de outro jeito que não aquela criança mais.
e com aquelas perninhas, assim, magrinhas, né, e tal, bem, bem fragilzinha, apesar do jeito de falar, mas o corpo muito frágil, né, então é muito forte mesmo. E essa violência que ela é muito subterrânea, né? Ela cria essa atmosfera de que acabou de ter uma guerra, então aquelas ruínas, elas são cicatrizes de algo muito terrível que aconteceu ali, que ninguém fala a respeito, e dessas pessoas que apoiaram o fascismo, mas hoje não falam mais sobre o assunto, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, tá sempre tudo muito latente, né? Eu achei isso me impressionou muito durante a leitura, assim, de que essa violência, como o Caleb falou, ela pode surgir a qualquer momento, mas é como se ela tivesse entranhada no lugar, sabe? Ela fizesse parte da geografia, daquele espaço mesmo. Uhum. E depois da Ferrante eu comecei a ler, não lia antes, o Roberto Saviano, né? E aí é isso, né? Ele fala como ninguém dessa violência. É um autor que eu tenho recomendado muito, porque eu acho que a Ferrante, ela, enfim, né, por causa do jeito dela de narrar, são propostas muito diferentes, óbvio, mas eu acho que tanto a Ferrante, eu tenho pensado muito nisso, assim, que a Ferrante, ela coloca muito em questão essa masculinidade, né, de que tipo de homem que é formado num ambiente como esse também, é um homem que não sabe lidar com uma criança que está ali pedindo para estudar, né? Como isso vai se transmitindo nessa masculinidade também, né? Nessas formações de masculinidade, porque as protagonistas da Ferrante são sempre mulheres, mas ela está fazendo essa tensão também, né? Bom, tem algo aí entre os homens também que propicia, né, essa violência e que é algo que está sendo transmitido de geração para geração, né? Porque, enfim, a gente vê depois os meninos repetindo a mesma coisa. E como vocês lembraram da Manuela, né? É uma coisa muito entranhada, então não é uma coisa que se transmite, mas não é só dos homens. As próprias mulheres também entram nessa lógica de violência, né? E a Lenu, ela sai um pouco disso e quando ela volta, né, Eita, não pode falar, né? Mas ela é meio essa pessoa que vai tensionar isso com a escrita também, né? Que eu acho uma coisa muito, muito legal da Ferrante também, é mostrar essa jornada da Lenu, né, para se tornar escritora na segunda metade do século XX, né, junto com as ondas feministas, então ela está ali o tempo todo às voltas com essa construção, e como ela vai tensionando essa violência com a escrita, né, como se ela fosse fazendo uma borda para isso que é tão violento, ela vai bordando assim com a escrita, né. No último volume, quando vocês lerem o último volume, a gente volta a conversar sobre isso. Não, combinado. Só uma coisa, Tati, você falou do Saviano, e enquanto você falava de Nápoles, eu lembrei dele, né? Como ele descreve isso, né? E acho que dá para cruzar pensando o que foi e o que aconteceu com Nápoles, né? Acho que dá para fazer um encontro nesse sentido, né? E Lu, você falou isso do entranhado, tem uma coisa também que é dessas feridas de tudo que ficou, que são relações das famílias, né? Relações mais antigas, né? Que tudo resulta um pouco e de certa forma você continua carregando os pecados, né, dos pais, né? Então é uma coisa que não... O primeiro namoradinho, eu sou ruim com nomes, isso é fato. bem. O primeiro namoradinho da Lenu, né? Ele ficava o tempo todo, não, esse aqui era colaboracionista, esse aqui tá entrando pra lá. Ele ficava apontando e era um assunto tipo, não fala isso, sabe? Então tem justamente isso, né? A guerra não foi superada em absoluto, assim, ela simplesmente falaram, tá, agora não tem mais guerra, acabou, segue a vida, mas ela não foi superada, né? E ela deixou marcas, porque tem a questão também econômica, né? De quem cresce economicamente durante a guerra, né? E a custo de que você cresce economicamente dentro de uma guerra, tem todas essas questões, né? E enquanto esse amigo vai falando da história das famílias, a Lila fica meio obsessiva por isso, né?
E começa a pensar, meu Deus, a gente vive aqui, mas a gente não sabe de nada. Quantas Cara, histórias. essa parte é maravilhosa, Né? né? Tipo, eu fiquei super. Porque é isso, né? Ela fica alucinadaça, né? Tipo. Que é isso mesmo, né? Quantas histórias estão no subterrâneo e a gente nem imagina, né? Uhum. Mas elas voltam para assombrar, né? Eu acho que é uma coisa muito legal da tetralogia mostrar que não adianta jogar para debaixo do tapete, né? Porque elas vão voltar. Uma hora elas voltam para assombrar. Então, é mais ou menos isso. O que acontece no último livro é muito nesse sentido, assim, eu acho. Pô, desse jeito eu vou ter que começar a ler o terceiro agora. Imagina, galera. Sem pressão, sem pressão, sem pressão. Eu só queria Isso perguntar não, uma não tá coisa. ótimo. Não, assim, é que a Tati comentou que a partir da Ferrante teve. Assim, eu sou um pouco fã de literatura italiana, mas eu li muito pouco, né? Principalmente autoras. A partir da Ferrante, você descobriu alguma outra autora que você falou, putz, isso é legal? Que você recomende a leitura? Alguma? Porque eu gosto dos italianos porque eles são essa coisa meio latina, assim, né? Essa coisa quente, essa coisa bafão mesmo, né? Acho que a gente acaba se identificando um pouco com isso, assim. Eu lembro que eu li o Família da Ginsburg, né? E é basicamente famílias nem um pouco funcionais, assim. Então, se você tiver alguma outra recomendação, além de Ferrante, que as pessoas deveriam ler também. Infelizmente, eu acho que a gente não tem muita tradução, né, de italianas, de escritoras italianas, a gente não tem. Eu descobri muita coisa com a Ferrante, né, principalmente investigando um pouco essa tradição feminista, né, que ela vai recuperar na tetralogia, quando o Lenu começa a escrever. Então, tem a Sibila Leramo, que é uma escritora fundamental assim, para o feminismo italiano, tem a Ana Maria Ortese. Agora não tem tradução, né? É triste, né? Tem a Elsa Morante, né? Que, enfim, agora que está se traduzindo, eu acredito que por causa da Ferrante, né? Alguma coisa chegando aqui. Algumas edições de livros dela dá para encontrar pela estante virtual, mas ela tem uma obra enorme, é uma escritora importantíssima, mas tem muito pouca coisa. Eu espero, né, que essa febre Ferrante traga mais italianas, porque tem muita coisa contemporânea também. Saiu esse livro novo do Starnone, né? Que, para quem não sabe, provavelmente é o Senhor Ferrante, né? Polêmica. A gente não falou muito dessa questão, né? Fica pro próximo, quando vocês lerem os dois outros, daí a gente marca outro para falar dessas outras questões. Mas o Starnone, ele deu uma entrevista agora, não lembro agora qual revista, acho que foi para 451 também, em que ele citou, assim, muitas escritoras novas que ele tem acompanhado, italianas. Então tá eu vi uma reportagem ano passado, eu acho, uma matéria falando sobre como a febre Ferrante reaqueceu o mercado literário italiano com escritoras, né? Então tem muitas escritoras vindo nessa onda da Ferrante lá e aqui, né? Também eu acho. Então espero que isso chegue também, que mais a gente tenha mais traduções. E tem uma coisa assim que eu ia falar, acabei esquecendo, né? Porque eu também, quando o Caleb fez o convite, eu pensei muito na Ferrante, porque eu acho que a Ferrante, ela vem muito nesse movimento, né? E a Ju pode falar até melhor, do Leia Mulheres, né? Eu acho que a Ferrante, ela foi a pessoa certa na hora certa, assim, sabe? Porque ela escreve uma narrativa muito complexa sobre mulheres e com protagonistas mulheres, numa época em que a gente está vendo esse movimento, né, de ler mais mulheres. E para mim ela veio muito nesse sentido também, né, que ela surge em 2015, né, que é quando o clube começa, a hashtag é do 2014, né, Ju? Então, eu começo a ler junto, assim, com esse movimento também de olhar mais para as estantes e perceber, né, bom, tem muito homem aqui, o que está acontecendo? Então, eu acho muito, muito bacana, assim, isso. Só para o que a Tati falou agora, eu acho que isso é muito bonito, assim, nos outros livros isso fica um pouco mais evidente, né, da tetralogia, mas a Lenu
né, ela se torna essa escritora. E apesar de todas as inseguranças dela, ela tem essa necessidade de contar a história, de colocar a voz dela para frente, né, de botar isso para fora. E eu vejo muito isso, assim, no Leia Mulheres, né, que eu sou uma das coordenadoras e tudo mais. Eu vejo muita gente, assim, muita gente que sempre quis escrever e tinha essa insegurança da Lenu, assim, que falou, não, eu também posso ter a minha voz, sabe? Do tipo, se você quer realmente escrever, sabe? Você... De ter esse movimento mesmo, sabe? Das pessoas ver, não, eu também posso escrever, porque só determinada faixa social aí pode escrever, sabe? E acho que também as editoras começaram a olhar para essas pessoas com outros olhos, né? Porque viu que tem demanda, né? Aí é uma questão também comercial, obviamente, mas eu acho que muita gente perdeu um pouco do medo. Porque é isso, quando você começa a ler outras mulheres, você consegue perceber, acho que esse ponto de vista que às vezes falta, né? Você vai entrando em contato com outras vivências mesmo, que por mais que homens possam também escrever do ponto de vista de uma mulher, talvez não seja a mesma coisa que uma mulher escrevendo do ponto de vista de uma mulher, sabe? Tem coisas ali que faltam. Então, eu acho que essa questão de se ver, assim, eu acho muito... E foi muito engraçado, assim, porque por muito tempo eu pensei que o meu projeto de mestrado, num futuro, espero que próximo, seria essa questão da insegurança da Lenu, de ser uma escritora, de como as mulheres precisam se anular, porque, enfim, tem a família, tem todas as outras coisas sociais, né, todas as outras questões sociais e familiares que acabam entrando na frente e às vezes viram uma desculpa ou às vezes viram um empecilho mesmo, né? E a Lenu é muito isso, né? E eu acho isso muito louco, assim, porque aí você vai vendo as outras autoras e também tem muito disso, né? De muitas se anular, por muito tempo se anularam e agora, sabe, mulheres até mais velhas, não, vou escrever aqui, vou fazer minhas coisas, Eu acho isso muito incrível, assim. Então, é isso, assim, eu falo do Leia Mulheres, mas é isso, é um movimento global, na verdade, né? Começou lá, como a Tati disse, em 2014 e veio vindo, assim, a gente faz parte da onda de alguma forma, né? Assim, eu acho que a Ferrante, como a Tati disse, veio no momento muito certo, porque eu acho que toda autora tem um pouquinho de Lenu nela, assim, sabe? Eu acho que tem essa coisa meio Lenu, assim, nela e de se ver dentro de uma obra tão importante, eu acho que tem um peso muito grande, assim. Eu acho isso incrível. Uhum. Eu acho que a Ferrante, ela faz muito essa convocação, né, para quem, óbvio, quer escrever. Quando ela começa a narrar Lila, é isso que ela está dizendo, assim, se Lenu não escrevesse a história de Lila, essa história ia se perder. Ninguém ia falar sobre ela, sabe? Então, se você tem uma história para contar, né, seja da sua avó, da sua mãe, das suas tias, de uma amiga, então conta essa história, porque senão ela se apaga. E também esse movimento, né, de como fazer para que isso não aconteça mais, né? Porque a gente sabe que os apagamentos, eles são sistemáticos, né? Então, como fazer com que isso seja uma constante? Eu acho que é uma convocação muito, pelo menos eu vejo assim, né? Uma convocação que a Ferrante faz, da gente ser testemunha desse momento e não deixar que esse momento se perca, né? Como encontrar estratégias para que isso não seja só uma onda, né? Que seja uma coisa que persista, assim. Eu quero agradecer muito a Tati, disponibilizar o tempo numa segunda-feira cansativa, mas que significou muito pra gente aqui e fiquei muito feliz com o episódio e de você participar. Ai, gente, eu que agradeço, eu tô muito feliz, eu até tô revigorada, eu nem lembrei que eu não estava mais revigorada. É tão bom falar de literatura, agora eu tô dormir 2 horas da manhã, fazendo essa conversa. Maravilhoso, assim, muito obrigada pelo convite. Enfim, né, como eu falei, é meu podcast favorito de literatura e enfim, vida longa, né? E espero essa conversa dos 2 últimos volumes. Tem muita coisa para falar também. Não, a gente vai ter que fazer, não sei jeito. Vai ter que
acontecer. A gente tá fazendo um sorteio no perfil que tem uma pergunta lá de sugestões e dicas, alguma coisa que a gente possa melhorar no podcast. E tem essa sugestão, tetralogia napolitana, pra gente fazer um episódio. Juro que apareceu, eu não tinha visto. É o que o povo quer, Começamos a contemplar, né? Começamos a contemplar, então. Vai acontecer. Dá um tempinho né, Caleb? Isso, obrigado, Lu, obrigado. Vou colocar aqui na fila. Eu só queria destacar uma coisa aqui. A Lu tá com um brinco maravilhoso. Ela virou pro lado assim, muito estilo, assim. Eu queria destacar isso porque eu gostei muito desse brinco. Anos 80, então. Hoje a inspiração foi anos 80. Pessoal, então, assim, se vocês tiverem sugestões de pessoas para convidar, para a gente, né, convidar aqui para participar dos episódios, né, do nome do leitor, nome da leitora, entre em contato com a gente. A gente tem o e-mail, o nome do livro podcast@gmail, o Instagram, né, o nome do livro podcast, Twitter, Facebook, também o nome do livro. Falem com a gente, mandem sugestões. Por favor. E o canal do YouTube também, se vocês quiserem. O canal, a Tati escreveu hoje no canal, então agradeço aí a Tati. Falem mais do canal. Inclusive, quem quiser ver o brinco da Luana, vai no canal, né? Isso vale a pena. Eu só soube quando eu vi no episódio da D que tinha canal. Eu não sabia, então tem que divulgar melhor isso aí. Não, coisa recente, mas é que a gente começou colocando os primeiros episódios que não estão no Spotify e nas outras agregadores. Mas aí agora a gente está fazendo todo o conteúdo, vai junto pro YouTube. Então a gente tá fazendo o canal lá. Em breve teremos novidades no canal também. Aguarde. É isso então? Sim. Muito obrigada, viu, Tati? Obrigado. Foi ótimo. Obrigada, gente. Então até mais. Se cuidem, né? Lavem as mãos. Continuem lavando as mãos, ficando em casa. Se possível. E, se possível, né? Porque tá ficando difícil ficar em casa agora. E até a próxima, então. Até mais. Tchau. Tchau.